Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e juntamente comigo agora vamos verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí, aula de número 27, objeto de conhecimento, identificação e descrição do espaço amostral de eventos aleatórios e cálculos de probabilidade, detalhamento, princípio fundamental da contagem. Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. A nossa aula ela vai tratar de princípio fundamental da contagem. Nesta aula aqui, a gente vai dar início ao estudo de análise combinatória. Vale lembrar que a análise combinatória ela se divide em 4 partes. São elas: princípio fundamental da contagem, ou carinhosamente conhecido como PFC, arranjos, permutações e combinações. Eu estou aqui no closet agora por quê? Porque o princípio fundamental da contagem, o qual daqui em diante eu vou chamá-lo de PFC, tá bom? Para ficar mais fácil, ele vai se permear sempre em relação a uma escolha. Ou seja, toda vez que você tiver que fazer uma escolha, independente da situação, independente do que a questão for te pedir, tá? Saiba então que essa questão e que essa situação, ela sempre vai ser tratada ou vai ser relacionada com o PFC. Agora eu vou te apresentar aqui a definição de PFC. Acompanhe comigo. O princípio fundamental da contagem, PFC, é uma técnica matemática que permite calcular o número de combinações possíveis quando há mais de uma decisão a tomar, e também conhecido como princípio multiplicativo. O PFC é um tópico fundamental da análise combinatória, ou seja, é um ramo da matemática que estuda problemas de contagem. Agora vamos verificar alguns exemplos onde o PFC pode ser aplicado. Verifique comigo aqui, ó. A gente pode então aplicar o PFC ao escolher um item de uma categoria, por exemplo, para uma festa surpresa. A gente pode aplicar o PFC ao escolher um modelo e uma cor de carro, ou ainda a gente consegue escolher o PFC ao tentar escolher uma saia e uma blusa para passear, por exemplo, tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês agora há pouco, tá? O PFC, ele vai se tratar sempre de escolha, independente da situação. Como estamos falando então de escolha, eu vou te trazer agora um exemplo de aplicação do PFC, certo? Esse exemplo diz o seguinte, olha só. João, ele está em um hotel e pretende ir visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem 3 linhas de metrô que levam ao shopping e, ao chegar no shopping, ele vai ter 4 ônibus que se deslocam do shopping para o centro histórico. A pergunta é a seguinte: de quantas maneiras diferentes o João pode sair do hotel e chegar até o centro histórico passando pelo shopping, tá bom? Então, como vocês verificaram, ele tem que fazer o seguinte: ele tem que chegar até o centro histórico. Só que ele tem que pegar um metrô e ainda um ônibus, tá? Sendo que ele vai ter algumas opções para isso. Vamos aqui para a cartela, olha só. Então, a primeira parte a você reparar dentro do PFC é a seguinte: de quais elementos a questão está tratando. É importante que você repare isso. Então, verifique aqui comigo, ó. A questão ela vai tratar, então, de linhas de metrô e a questão está tratando do elemento ônibus, tá certo? Além disso, nós temos que verificar também qual é a quantidade de cada um desses elementos que a questão está te oferecendo. Então, verifiquem que aqui nós temos 3 linhas de metrô e nós temos 4 ônibus diferentes. É lógico que o João, a não ser que ele seja maluco, ele só vai pegar uma linha de ônibus e uma linha de metrô, tá certo? Agora, verifique o seguinte, olha só o que o comando da questão está nos afirmando, está nos pedindo, na verdade.
De quantas maneiras o João pode sair do hotel e chegar até o centro histórico, passando pelo shopping ainda? Por que que o João tem que passar pelo shopping? Reparem que, de acordo com o texto da questão, é no shopping que ele vai encontrar as linhas de ônibus que vão levá-lo justamente para o centro histórico. Então, de acordo com essa questão, obrigatoriamente ele tem que estar no shopping, ele tem que chegar até o shopping, tá? Então, beleza. Vamos verificar aqui como é que a gente pode determinar o valor dessa questão. Olha só. O João, inicialmente, está aqui no hotel, tá? Saindo do hotel, reparem que ele tem 3 opções de metrô para escolher uma, tá? Ele só vai entrar em um metrô, em uma linha de metrô, certo? Então, ele tem aqui, vamos chamar de metrô 1, metrô 2, metrô 3. Eita, até enrolar a língua, né? Então, aqui ele tem 3 possibilidades, certo? Perfeito. Ele escolheu uma delas. Independente de qual seja, ele vai chegar até o shopping. Chegando lá no shopping, a partir daí, ele tem que escolher uma linha de ônibus. Sendo que, reparem aqui comigo, ele tem 1, 2, 3, 4 opções diferentes. 4 opções, logicamente, para escolher apenas uma, tá? Então, ele tem aqui 4 possibilidades. Ao escolher o ônibus, ele finalmente vai chegar ao seu destino final, que é o centro histórico, certo? Então, gente, como eu te falei agora há pouco, tá? Isso sempre vai tratar de escolha. As questões que falam sobre PFC, elas tratam de escolha. Especificamente nessa questão, o João tem que escolher uma linha de metrô e uma linha de ônibus para chegar ao seu destino. Toda vez que você tiver que, na questão, interpretar e verificar que nós temos que fazer uma escolha, então essa questão basta fazer o seguinte: você vai pegar todas as possibilidades possíveis e resolver a multiplicação entre elas. É só isso, professor? É só isso. Então, olha lá. Se eu tenho 3 possibilidades para o metrô, e eu tenho 4 possibilidades para os ônibus, basta você então resolver a multiplicação entre esses 2 valores. Ou seja, 3 vezes 4, logicamente, o resultado é igual a 12. Isso quer dizer, então, que o João tem 12 maneiras diferentes de chegar, saindo do hotel e chegar até o centro histórico, passando pelo metrô, chegando ao shopping e em seguida escolhendo uma linha de ônibus, tá? Então, vocês verificam aqui com essa questão que, na verdade, o modo de resolver é bem fácil, tá? Você pega as quantidades e resolve a multiplicação entre elas, independente da quantidade de elementos que a gente vai ter, perfeito? Vou te trazer agora um outro exemplo, acompanhe comigo então. Eu estou aqui no buffet porque a questão vai tratar sobre isso, olha só. Vamos imaginar então o seguinte: você está em um restaurante, onde esse restaurante ele possui no seu cardápio 2 tipos de entradas diferentes. Além disso, nós temos 3 tipos de pratos principais e 2 tipos de sobremesas diferentes, tá bom? A questão então vai perguntar o seguinte: quantos menus poderiam ser montados para uma refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Ou seja, de quantas maneiras diferentes você consegue se servir, tá? Escolhendo uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, perfeito? Então, é só isso que a questão vai te informar e vai te pedir. Você tem então aqui a quantidade de entradas, de pratos principais e de sobremesa. Vamos aqui para a questão então, olha só. Então, como eu te falei agora há pouco, tá? O mais importante aqui da questão é você verificar o seguinte. Primeiro passo, vamos analisar e verificar de quais elementos a questão está tratando. Então, primeiro, nós temos 2 tipos de entrada,
nós temos 3 tipos de pratos principais e nós temos 2 tipos de sobremesa. Perfeito? É isso que a questão está nos fornecendo. Bem, se eu tenho que fazer uma escolha, até porque eu tenho que escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. A questão quer saber justamente isso, de quantas maneiras diferentes a gente vai conseguir se servir escolhendo um de cada. Então, olha lá, pessoal. Basta fazermos aqui o seguinte, então. Nós temos 2 tipos de entrada, nós temos 3 tipos de prato principal e nós temos 2 tipos de sobremesa. Ah, professor, mas agora nós temos 3 elementos. Não tem problema, pessoal. A gente pode ter 10 elementos diferentes. O importante é você sempre verificar a quantidade deles e resolver a multiplicação entre todos esses valores. Sendo assim, então, reparem, nós temos aqui 2 vezes 3 vezes 2, ou seja, 2 vezes 3, logicamente que o resultado aqui é igual a 6. 6 vezes 2, o resultado é igual a 12. Professor, o PFC só vai dar como resultado 12 porque na questão anterior foi 12. Não, pessoal, isso aqui é apenas uma coincidência da questão, tá? Então, especificamente nessa questão, a pessoa, você, por exemplo, eu também, a gente tem 12 maneiras diferentes de escolher a nossa comida, a nossa refeição, de modo que a gente consiga, no caso, escolher um tipo de entrada, um tipo de prato principal e um tipo de sobremesa, tendo aqui 2, 3 e 2 disponíveis para cada um, respectivamente, tá? Bem, com essas 2 questões até agora, o que eu estou te mostrando? Estou te mostrando primeiro que o PFC, o princípio fundamental da contagem, ele está sempre baseado na escolha. Independente do que a questão vai trabalhar, independente da situação, sempre que você tiver que fazer uma escolha, dentre várias possibilidades disponíveis, tá? Você vai pegar esses valores individuais e resolver sempre a multiplicação entre eles. Independente se a gente vai ter aqui 2 elementos, 3 elementos, 5, 10 ou 15. Não interessa. Você sempre vai pegar essas quantidades e resolver a multiplicação entre elas. Se você reparou bem, no início da aula, você verificou que, na definição, ele diz que o PFC também ele pode estar envolvido no princípio multiplicativo. O que é isso? Esse princípio multiplicativo é quando você também vai analisar e verificar todas as possibilidades disponíveis em uma situação qualquer. Eu vou te mostrar no exemplo agora como é que funciona, olha só. O exemplo 3 dessa aula diz o seguinte: de quantas maneiras um número com 3 algarismos distintos pode ser formado utilizando 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Turma, vamos analisar com bastante calma aqui esta questão. Primeiro passo, nós temos que saber o que são algarismos distintos. Distintos, de acordo com a língua portuguesa, tem a ideia de diferente, ou seja, a gente não pode repetir algarismo. Reparem que o número... Opa, rapidinho aqui. Reparem que o número está informando, a questão, aliás, está informando que o número possui 3 algarismos. Por exemplo, então, se eu quisesse determinar o número 441, eu poderia? Vamos verificar. Esse número possui 3 algarismos. Possui? Possui. Esse número, os algarismos, estão dentro do conjunto que eu posso montar o número. Ou seja, eu escolhi o 4, e aqui tem o 4, e eu escolhi o 1, aqui tem o 1, certo? Certo. Mas, para o que a questão está nos informando, a gente não pode considerar o 441 como resultado. Por quê? Porque
O 4, ele aparece 2 vezes, ou seja, ele se repete aqui nesse número. E de acordo com a questão, obrigatoriamente, esses números têm que possuir algarismos distintos. Os 3 algarismos têm que ser diferentes, beleza? Então, por exemplo, aqui, olha só. Vamos supor que eu tenha escolhido o número 321. Esse 321 é possível ser formado? É possível. Por quê? Porque esse número possui 3 algarismos, nenhum deles se repete e os 3 algarismos que eu escolhi estão dentro do conjunto que vai de 0 até 5. Ou seja, pessoal, a gente, por exemplo, não poderia formar o número 734. Isso aqui não pode. Por quê? Porque esse algarismo 7, ele não está aqui dentro desse conjunto, ó, que vai de 0 até 5, tá? Então, todas essas informações é muito importante que você repare ao analisar a questão e iniciar a sua resolução, perfeito? Então, olha só. Vamos agora também lembrar de uma coisa bem importante aqui dentro da formação dos números. A questão, ela está pedindo que você, no caso, monte números com 3 algarismos distintos, tá? Sendo que esses números vão de 0 até 6. Se liga aqui para a dica. Toda vez que você tiver que formar números onde o 0 faz parte do conjunto que você pode escolher, lembre-se que o 0 ele nunca pode começar nenhum número. Como assim, professor? Vamos supor que você tenha formado o número 023. Beleza, você colocou o 0, o 2 e o 3. Mas como o 0 está iniciando o número, a gente desconsidera do valor dele. Ou seja, 0,23 equivale a 23, que possui apenas 2 algarismos, tá? Então, muito cuidado sempre que a questão te oferecer o 0, para você resolver esse tipo de questão, para você montar números. Agora, muito cuidado. Existe a exceção da regra, ou seja, se, por exemplo, o 0 é oferecido para você dentro do conjunto e a questão pedir senhas diferentes, para uma senha, por exemplo, você pode iniciar o número com 0, não tem problema algum, tá? E aí o 0, ele vai ser considerado dentro da contagem esperada, perfeito? Agora vamos verificar como que a gente resolve a questão. Vem comigo. Beleza, já entendemos e compreendemos tudo que envolve esse tipo de questão. Olha lá, gente. Vamos lá, então. O nosso número, ele tem que ter 3 algarismos distintos, perfeito? Beleza. Vale lembrar que nós temos aqui disponíveis os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, nós temos aí 6 algarismos, beleza? Desses 6 algarismos, eu tenho que escolher um deles para iniciar o número, sendo que a gente não pode iniciar com o 0. Ou seja, se eu vou desconsiderar o 0, automaticamente, então, me sobram 5 números para realizar a escolha. Atenção agora para o que eu vou te falar aqui, pessoal. Este número 5, que eu acabei de colocar aqui em verde, não é o número 5 do conjunto. Este número 5 de verde é a quantidade de possibilidades que a gente pode escolher para começar o número, tá? Não confunda com o algarismo 5 dentro do conjunto de opções possíveis que a questão me deu, tá legal? Vamos voltar para a questão então. Olha só então. Professor, por que o senhor escreveu 5 então aí? Reparem, se eu não posso iniciar com 0, a gente tem então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 opções diferentes para escolher uma delas. Por isso que a gente escreveu ali o 5, certo? Beleza? Vamos supor então, por exemplo,
que eu escolha o número 3. Beleza, escolhi o número 3. Aí, a próxima pergunta é a seguinte: quantas maneiras diferentes, quantos números diferentes, né, a gente pode escolher para o segundo algarismo? Sendo que, reparem, o número 3 aqui já foi escolhido, ele não pode ser repetido, tá? Até porque, de acordo com a questão, obrigatoriamente os algarismos têm que ser distintos. Beleza? Olha só, gente. Eu não posso escolher o número 3, perfeito? Mas, o que acontece? Aquele algarismo 0 que não poderia iniciar o número, ele já volta agora dentro da contagem. Por quê? Porque o 0 ele não pode iniciar o número, mas ele pode estar no segundo elemento, no segundo algarismo ou no terceiro, tá legal? Ou seja, a gente tem aqui novamente 5 opções de escolha. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu desconsiderei o 3 porque já foi escolhido. Então, a gente tem aqui 5 também, beleza? Vamos supor, então, que agora eu escolha o número 1, beleza? Aí, a pergunta agora é a seguinte: quantos números eu tenho disponível agora, tá? Para escolher um deles para finalizar o número, ou seja, para ficar no lugar da terceira casa. Reparem que, de acordo com a nossa tabelinha bem aqui, tá? A gente não pode escolher nem o algarismo 1 e nem o algarismo 3, pois eles já foram escolhidos. Então, se eu não posso escolher nem o 1 nem o 3, reparem que me sobram 1, 2, 3, 4 possibilidades de escolha para pegar um algarismo. Por esse motivo, então, aqui nós temos um resultado igual a 4. Beleza? E aí, finalizou a nossa questão. Finalizou a montagem dela, tá? Por quê? Reparem que agora eu tenho que resolver a multiplicação entre os valores. Ou seja, primeiramente aqui, ó, 5 vezes 5 é 25. 25 multiplicado por 4, o resultado é igual a 100. Isso quer dizer, então, que a nossa resposta aqui é a alternativa D. Beleza, pessoal? Então, é muito importante que você repare, tá? Sempre nesse tipo de questão, os algarismos que ela vai te fornecer e como que ela vai te fornecer. Agora, eu vou utilizar esse mesmo exemplo e te dar uma contraproposta da questão. Olha só. Vamos voltar aqui para a tela, então. Compreendido aí? Já anotaram aqui tudinho? Beleza. Eu vou apagar tudo aqui, tá? Vamos supor que, de repente, eu não tenha aqui essa palavra distinto. Eu vou tirar daqui o distinto, ó. Ou seja, de quantas maneiras um número com 3 algarismos pode ser formado utilizando 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Novamente, reparem, eu vou ter aqui 3 espaços diferentes, ok? Agora, pessoal, logicamente que, como nós retiramos a palavra distinto da questão, automaticamente, então, a gente pode repetir algarismo. Por exemplo, eu poderia escolher dentre eles o número 111, por exemplo, tá? Mas atenção, novamente, como o algarismo 0 ainda faz parte aqui do conjunto, aquela ideia inicial que nós temos de não começar o número com 0, ela permanece, tá bom? Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Opa! Rapidinho. Agora vai. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Belezinha? Então, nós temos aí 6 algarismos disponíveis, ok? Novamente, a pergunta é, de quantos algarismos possíveis nós temos para escolher para começar esse número? Ora, acabei de te falar que o 0 não pode começar o número, então a gente esquece esse 0.
Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades diferentes para escolher um algarismo. Então, aqui continua sendo 5, ok? Beleza. Aquela ideia inicial, ela vai voltar novamente para cá. Qual a ideia inicial? O 0, ele não pode começar nenhum número, mas da segunda casa em diante, o 0 agora, ele pode aparecer. Então, quer dizer o seguinte, olha só. Deixa eu só corrigir aqui, tá? Vou apagar aqui. Vou devolver o 0 aqui para a nossa contagem. Perfeito. Então, se o 0 agora pode ser escolhido, e a gente pode repetir número, até porque do texto da questão eu tirei a palavra distinto, é porque então a gente tem 6 possibilidades. Nós temos aqui então 6 possibilidades, beleza? E para o último algarismo, o que vai acontecer? A gente vai continuar com as 6 possibilidades. Por quê? Porque a gente pode repetir número, pessoal. Então, é muito importante que você perceba o texto da questão, tá? Toda vez que falar em distinto, são algarismos diferentes, você não pode repetir o que já foi escolhido. Se a questão não especificar a palavra distinto, então você pode repetir os algarismos dentro dos escolhidos, certo? E aí, é muito importante que você também repare o seguinte: se no teu conjunto vai existir o algarismo 0 ou não. Por quê? Porque se o 0 existir no conjunto, não se esqueçam que ele não pode iniciar nenhum número. Agora, atenção, tá? Não se esqueçam também que, se a questão falar sobre senha, então a gente pode começar com 0, beleza? Bora finalizar então? Aqui, ó, 5 vezes 6 é 30, 30 vezes 6 é 180. Professor, não tem resposta. Lógico que não, pessoal. Eu mudei a questão, tá? Eu só não mudei a alternativa, tá bom? Eu só estou mudando a questão para você perceber que essa questão ela pode ser trabalhada de uma forma bem diferente, mas o mais importante é você reparar aqui a utilização do princípio multiplicativo para resolver esse tipo de questão, tá bom? E aí, com esse exemplo, a gente vai chegando aqui no final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado aqui de estudar sobre o PFC, que é um assunto muito legal, muito importante também de ser estudado, pois ele é muito cobrado em vestibulares e concursos públicos também, tá legal? Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção e a gente se encontra em outra oportunidade. Até mais.